Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19, versículo bem pequeno e pontual para nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19. Não extingais o Espírito, ou não apagueis a chama do Espírito. Não extingais o Espírito. Amém? Deus, esta é a Tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo. A nossa oração, Deus, é para que através desta palavra, por intermédio desta palavra, o Senhor possa falar conosco aqui neste lugar, Pai. Tenha liberdade de agir, de fluir no nosso meio através da Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, ser fortalecidos pelo poder do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas aqui neste lugar, e que em tudo, Deus, nós possamos ver a Tua gloriosa, a Tua poderosa mão agindo e trabalhando sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Ao longo desse mês de dezembro, nós temos trabalhado aqui na igreja, junto com os irmãos, sobre renovação espiritual. A nossa fala aqui sobre renovação espiritual é uma oportunidade que nós temos, algo que Deus colocou no meu coração, de pensarmos em como foi a nossa espiritualidade no ano de 2024 e nos fazer aí uma pergunta: vai continuar da mesma maneira? Talvez para alguns de nós, caminhar espiritualmente esse ano foi muito difícil. Talvez esse ano foi um ano que você não conseguiu ler a Bíblia. Talvez foi um ano que você quase não conseguiu orar. Talvez foi um ano que com muita dificuldade você quase não veio à igreja aos domingos. Talvez espiritualmente para você parece que as coisas estão se arrastando. E nós precisamos pensar, parar e pensar nessa oportunidade de fim de ano, para início de um novo ano. Se ano que vem nós vamos continuar da mesma maneira. É extremamente importante, irmãos, que nós possamos melhorar diante do Senhor. Eu espero que 2025 seja um ano para nós, onde nós vamos estar mais perto de Deus. E para isso nós precisamos renovar espiritualmente. Quando a gente fala sobre essa renovação espiritual, é estar melhor com Deus no próximo ano. E estar melhor com Deus, ou estar renovado espiritualmente, isso alcança todas as demais áreas da nossa vida. Quando nós estamos maus espiritualmente, nosso casamento vai mal, a criação dos nossos filhos vai mal, nossa fé vai mal no trabalho, né? É extremamente importante que o nosso coração esteja aquecido pela glória do Senhor. E nada melhor do que uma virada de ano, para a gente mudar essas perspectivas. Eu particularmente tenho orado muito por esse ano de 2025, e como compartilhei com os irmãos aqui, nós queremos dar uma repaginada mesmo, né? Não só na igreja, na nossa espiritualidade, não só na nossa espiritualidade, na igreja também, né? Mudar aqui algumas coisas, para que possamos assim fazer diferente do que foi feito em 2024, e sobretudo, fazer com que a nossa espiritualidade possa melhorar, trabalhando para Deus, servindo para o Senhor. 2022 nós oramos aqui para Deus nos dar uma ajuda, e Deus mandou uma família para ajudar a gente. Aí nos ajudou durante o ano de 2023, né? Em 2024 nós não tivemos mais essa família, mas seguimos a obra, e Deus tem nos dado novas pessoas, chegaram a essa casa. A minha oração de 2024 para 2025 é para que você trabalhe por essa igreja, amém? E eu preciso que você ore assim, para que nós tenhamos mais pessoas no louvor, para quando acontecer, como aconteceu hoje, né, da irmã Márcia não poder vir, ter outras pessoas para substituir. Nós precisamos trabalhar para o Senhor, servir a Deus. No Evangelho nós não fomos chamados apenas para sermos espectadores, nós fomos chamados para trabalhar nessa obra, nessa seara, e você pode fazer algo pelo Senhor.
E isso tem tudo a ver com a nossa espiritualidade, porque quando nós servimos a Deus com os nossos talentos, com os nossos dons, Ele nos renova, Ele nos fortalece espiritualmente, em nome de Jesus. Pode ter certeza que o diácono que está na porta, o pregador que está aqui falando, quem ajuda no louvor, a professora que está lá dentro com as crianças, ao trabalhar para o Senhor, essas pessoas são edificadas, talvez mais edificadas do que se tivessem assentadas no banco, apenas ouvindo a mensagem. Até porque de tudo que nós falarmos aqui, a psicologia diz que você vai absorver apenas 10% do que for falado. De todas as palavras que for pregado aqui nessa noite, seu coração vai absorver 10%. Esses 10% que seu coração absorver, precisa ser a fala de Deus para você, em nome de Jesus, amém? Então precisa ser diferente, nossa espiritualidade não pode começar mesmo. Falando sobre renovação espiritual, nós na primeira mensagem falamos aqui sobre largar o pecado. Por quê? Deixar o pecado, porque para ser renovado espiritualmente não pode ter pecado. Na segunda mensagem nós falamos sobre a importância da palavra, até porque o segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia, e nós falamos aqui da importância da Bíblia nessa espiritualidade, porque não há renovação espiritual se primeiro nós não retornarmos à palavra de Deus. Semana passada, na terceira mensagem, falamos aqui sobre levantar, erigir um altar a Deus nos nossos corações, porque o fogo vem sobre o altar, o fogo parte do altar. Nós precisamos entender que se não tiver um altar de adoração em nosso coração, Deus não vem. Ele quer um altar em nós. Nós hoje somos templo do Espírito Santo, e o altar de Deus nem é esse local físico. O altar de Deus, o santo dos santos do Senhor hoje, é o nosso coração, e o seu coração precisa ser um altar. Construído, erguido, erigido um altar a Deus no seu coração, construído um altar ao Senhor na sua vida, a chama do Espírito Santo virá e aquecerá o seu coração, e você agora vai passar para um novo desafio. O conselho do apóstolo Paulo, no versículo de número 19, do texto que nós lemos. Eu sempre gosto de mencionar que essa parte do texto aí, mencionada pelo apóstolo Paulo, em Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo de número 1, é um momento onde o apóstolo Paulo está encerrando a sua carta. Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, por isso que a carta chama Tessalonicenses, porque era aos moradores de Tessalônica, né? Quem mora em Tessalônica eram os tessalonicenses. Os irmãos em Tessalônica tinham uma dúvida muito grande no coração deles, relacionada à vinda do Senhor. Cada carta do apóstolo Paulo tem um objetivo ao ser escrita, e o objetivo a qual Paulo escreve aos tessalonicenses, era a dúvida que os irmãos tinham relacionada à vinda de Cristo. Sabe por que surgiu essa dúvida no coração dos irmãos? Havia muita perseguição na cidade de Tessalônica ao cristianismo, e os governantes de Tessalônica estavam queimando em postes no centro da cidade, os cristãos, aqueles que serviam a Deus, estavam sendo queimados no centro da cidade, nos postes, pelo único e simples motivo de pregar o evangelho ou de servir a Cristo. Quando os irmãos da igreja começaram a ser queimados nos postes, no centro da cidade de Tessalônica, os irmãos começaram a se perguntar assim: mas eles morreram, e como que eles vão chegar na eternidade? E quando o arrebatamento acontecer, os irmãos morreram, como que eles serão arrebatados? Aí o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Tessalonicenses, para responder essas questões e colocar em ordem a vinda de Cristo, o arrebatamento, para que assim os irmãos tivessem o coração confortado. Falando sobre o tema de a vinda de Cristo, arrebatamento, ressurreição dos mortos, que são os assuntos abordados na carta, Paulo deixa conselho aos irmãos de Tessalônica sobre como viver, como proceder até que Jesus venha, até que o Senhor volte. Isso para nós, para muitos de nós no meio da igreja hoje, é uma pergunta que muitos cristãos se fazem. Beleza, Jesus vai voltar, o que eu faço até Jesus voltar? Era também uma preocupação dos irmãos na igreja em Tessalônica.
E Paulo deixa no capítulo 5 conselhos sobre como que nós devemos proceder até que Jesus volte. Entre tantos conselhos deixados nesse capítulo de número 5, nós pegamos aqui o versículo de número 19, que Paulo diz assim: não extingueis, ou não extingais, não apagueis a chama do Espírito que é colocada em vós. As palavras de Paulo para mim sobre o Espírito Santo, elas são muito importantes. Eu comentei com os irmãos aqui na última escola de profetas, no último discipulado, que escatologia para mim nunca foi um problema, eu sempre fui muito bem definido em escatologia. Eu vejo muitos pastores, ditos conhecidos, quando são perguntados sobre escatologia, preferem não se posicionar, falam assim: eu não me posiciono a respeito do assunto. Na verdade é porque não aprofundou no assunto, não conhece o assunto para se posicionar. Se tivesse fé no assunto, posicionaria. Escatologia para mim nunca foi um problema, sempre foi algo muito bem resolvido. Eu nunca tive problemas com a vinda de Cristo. Isso para mim nunca foi assim uma matéria que eu devesse dedicar a algum estudo para sanar alguma resposta. Pelo contrário, para mim, quando aprendi escatologia, quando li sobre a volta de Cristo, sobre a vinda do Senhor, as coisas para mim se tornaram bem resolvidas. Foi como uma luz diante dos meus olhos. Houveram matérias que eu tive que me dedicar mais. Acho que por me converter, embora batista, nacional, me converti em meio a pessoas muito pentecostais, ultrapentecostais. E a divergência de pensamento naquela época trouxe para mim muitas dúvidas relacionadas à presença do Espírito Santo. Então eu digo para você assim, que sobre pneumatologia, sobre a doutrina do Espírito Santo, eu dediquei mais. Eu li mais livros a respeito, eu estudei mais, eu tenho mais pregações guardadas em casa sobre a manifestação do Espírito Santo. Esse tema para mim é um tema que sempre ardeu mais no meu coração. Quando participava de exames pastorais, ajudando na examinar outros pastores, eu era doido para que deixassem comigo a matéria sobre o Espírito Santo. E as palavras do apóstolo Paulo para mim sobre o Espírito Santo, elas são de suma importância, relacionada à renovação espiritual e à nossa salvação. Porque Paulo chama o Espírito Santo de selo da promessa. Se no Antigo Testamento o judeu tinha uma marca que o identificava para Deus, Deus identificava o varão através da circuncisão. No Novo Testamento, no período da graça, na época da igreja que nós vivemos, o que identifica o verdadeiro cristão para Deus é a presença do Espírito Santo no coração dele. Independente da forma como você foi doutrinado ou pense, porque há divergência de pensamento entre tradicionais, renovados e pentecostais. Os nossos primos tradicionais, carinhosamente nós chamamos de primos, é uma brincadeira entre teólogos, os nossos irmãos tradicionais, acreditam que, por causa da doutrina ensinada por João Calvino no período da Reforma Protestante, um cristão, um homem, um ser humano, somente seria capaz de entregar a sua vida a Cristo, se antes disso, ele recebesse o Espírito Santo. Pois Jesus ensinou que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o homem por si só jamais chegaria à conclusão que precisa de Jesus. Então, para que o homem se renda a Cristo e atenda ao chamado do Senhor, ele precisaria ser batizado com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo para os nossos primos tradicionais não significa orar em línguas, sair rodopiando ou dando profecias. O batismo no Espírito Santo para os nossos irmãos tradicionais é a capacidade que o homem recebe de Deus através do Espírito Santo para render ao Senhor o seu coração. Mas, observação, precisa do Espírito Santo, porque nas palavras do apóstolo Paulo, só chega ao céu o crente que tem o Espírito Santo. Na linha renovada ou na linha pentecostal, tradicional também,
Acredita-se que o crente não chamado, não eleito para a graça, como pregava João Calvino, mas de acordo com Armínio, Jacob Armínio, ele, ao ouvir a mensagem do Senhor, decide, escolhe, toma a decisão de levantar a sua mão e entregar a vida a Deus e começar a partir dali se esforçar para que numa batalha constante, lá no final da caminhada, ele alcance a sua salvação. Essa doutrina, inclusive, é a mais difundida, Brasil afora. Afinal de contas, o Brasil foi evangelizado pelos pentecostais, né? Dizem por aí que todas as cidades no país têm uma pracinha como a igreja católica, prefeitura, sorveteria e uma Assembleia de Deus, né? Realmente o movimento pentecostal é o movimento que alcançou o Brasil. Então essa doutrina arminiana de que somos nós que decidimos por estar na presença do Senhor, acabou sendo a doutrina mais pregada por aí. Os renovados acreditam que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção. Os pentecostais acreditam que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, um segundo passo depois da salvação. Após entregar sua vida para o Senhor, você precisa de uma capacitação que vem de Deus para te fortalecer, para viver, para conseguir enfrentar as armadilhas do diabo, os intentos das trevas. Para conseguir fazer a obra de Deus, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Nas palavras do apóstolo Paulo, o Espírito Santo é a marca que nós temos que nos leva ao céu. Eu te falei essa diferença doutrinária para a gente poder entender o que Paulo fala sobre o Espírito Santo. Para Paulo só entra no céu quem tem o Espírito Santo. Seja da forma como você acreditar. Talvez você não ore em língua estranha, mas você tem que ter o Espírito Santo. Talvez você não entregue profecias, mas o Espírito Santo você tem que ter. Nós não estamos falando aqui de dons espirituais, que vem depois. Nós estamos falando em ter o Espírito Santo em nós. Irmãos, nós não precisamos ter apenas o nosso ego massageado com mensagens que nos colocam para cima. Não só em 2025, mas nós precisamos entender já desde muito tempo a necessidade que temos em ter o Espírito Santo. Talvez você se preocupa muito com as portas abertas, com as vitórias, com as conquistas, com o favor de Deus, no que diz respeito a esse mundo físico, a essa terra, e você deve orar por essas coisas. Eu preciso de uma porta aberta amanhã, eu preciso de uma cura, eu preciso que Deus faça algo na minha vida, essa semana também, assim como você. Todos nós precisamos de uma ação externa de Deus para esse tempo. Não há pecados nisso, mas precisamos compreender, irmãos, que muito mais do que essas coisas dessa terra, nós temos que ter dentro de nós o Espírito Santo de Deus. A chama do Espírito Santo tem que arder, tem que acender no nosso coração. E se o seu coração já tem um altar edificado a Deus, está na hora desse altar ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós precisamos clamar pelo Espírito Santo de Deus em nós. Nós não apenas precisamos clamar pelo Espírito Santo de Deus, como nós precisamos manter acesa a chama do Espírito Santo em nossos corações. Em primeiro lugar, você tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque ele é marca da salvação. Só vai para o céu os selados. Paulo chama o Espírito Santo de penhor, garantia, selo da promessa. São os atributos utilizados por Paulo ao Espírito Santo na vida do crente. O que é selo? Selo é a certeza de que vai chegar. Você vai no correio colocar uma carta, antigamente era assim, e lá o funcionário do correio selava a carta. O selo era a garantia de que aquilo chegaria ao seu destino. Assim é o Espírito Santo na vida do cristão. O Espírito Santo é a garantia de que você vai chegar à vida eterna. O Espírito Santo na sua vida é a garantia de que Deus está preparando algo para você na cidade santa e de que você vai se encontrar com Ele. E nós precisamos parar de ser a igreja que quer as coisas deste mundo e começar a lembrar que nós não somos deste mundo.
que aqui nós somos como peregrinos e forasteiros, disse o apóstolo Paulo. Que muito mais do que coisas grandes aqui nessa terra, Deus tem uma cidade santa sendo preparada para você, a Nova Jerusalém Celestial, e a marca do Espírito Santo em você significa que você vai chegar lá. Nós precisamos parar de ser a igreja que quer ficar aqui. Se Deus te der algum crescimento aqui, aleluia, amém. Tomara que Deus te prospere muito, abra muitas portas sobre a sua vida, para você abençoar a casa dele, amém? Para você cuidar da obra dele financeiramente, mas o seu objetivo não é aqui. Nós precisamos parar de ser a igreja que quer ficar aqui nessa terra. Nós somos a igreja que vai chegar no céu, e o Espírito Santo nos garante isso. Paulo chama o Espírito Santo de penhor. Hoje não é muito comum penhor, né? Há pouco tempo aqui na igreja, teve uma pessoa que penhorou algumas joias antigas, e isso é algo que a gente não vê há muito tempo, né? Há muitos anos atrás era comum as pessoas procurarem o banco, a Caixa Econômica Federal, entregarem lá uma joia de valor que era avalizada pelo banco, guardada num cofre, e deixando aquela joia lá, o banco te arrumava um dinheiro. Quando você devolvia o dinheiro, a joia te era devolvida, né? Isso chamava penhor, né? O que é um penhor nesse exemplo do banco? Você deixava lá a joia como penhor de que você voltaria para pagar aquele valor. Ou seja, é uma garantia daquilo que você iria pagar. Paulo chama o Espírito Santo de penhor. Sabe o que isso significa? O Espírito Santo em nós é a garantia de que ele virá nos buscar. Assim como o banco sabia que você ia voltar lá para buscar sua joia e pagar o dinheiro, o Senhor deixa isso também para nós. O Espírito Santo em nós é a garantia de que Jesus vai vir te buscar e vai levar você para Ele. Então a presença do Espírito Santo em nós é fundamental para a nossa salvação, porque significa que sem Ele, para Paulo, nós não entramos no céu. Não se escandalize, mas quando Jesus voltar, Ele vai buscar quem tem o Espírito Santo. Então se você não tem o Espírito Santo, abre seu olho, comece a buscar, clame ao Senhor para que Ele te dê, porque é a marca da promessa, é a garantia, é o penhor da sua herança, é o penhor que Jesus vem te buscar e te levar para Ele. Em segundo lugar, a presença de Deus em nós, o Espírito Santo em nós, de acordo com esse texto que nós lemos, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19, é um desafio, mantê-lo aceso. Isso significa que ele se apaga. Então, tendo a presença de Deus em nós, nós vamos precisar mantê-la acesa, porque senão ela se apaga. Quem abriu a possibilidade de que a chama do Espírito em nós se apaga é Paulo, nesse texto que nós lemos. Isso já vinha sendo trabalhado no coração do ser humano desde o Antigo Testamento. Havia no tabernáculo e depois no templo construído por Salomão uma peça entre os utensílios sagrados do templo chamado candeeiro ou candelabro. Em alguns momentos no hebraico aparece menorá. Era um luzeiro, um lustre de 7 hastes, né? Uma central, 3 para cada lado. E esse luzeiro, esse candelabro precisava ser abastecido de óleo, de azeite constantemente. A ordem de Deus a Moisés é que esse candeeiro não se apagasse. Ele era a única luz, visto que nem o tabernáculo e nem o templo tinha janela, era um ambiente fechado, ele era a única luz dentro do local. O candeeiro, o candelabro, a menorá, simbolizava a presença de Jesus dentro do tabernáculo. Aliás, todo o tabernáculo aponta, representa, simboliza Jesus, assim como o candeeiro. E o candeeiro era a única fonte de luz que se tinha dentro do tabernáculo ou dentro do templo. Essa fonte de luz não podia se apagar. Era uma função dada aos levitas de Israel, que 24 horas por dia eles olhassem o nível de azeite dentro do candeeiro
e alimentasse ele com azeite para que ele não se apagasse. Mas há um relato bíblico que ele se apagava. Com o passar do tempo, os levitas desdeixaram desse cuidado. E o texto que mostra aonde o candeeiro foi apagado, é num período onde Eli e os seus filhos são sacerdotes em Israel. No período do jovem Samuel. Quando Samuel ia nascer, quando Samuel nasceu, se tornou jovem, quando Ana ora para que se engravidasse, desse à luz a um filho, e Deus dá a ela, Samuel, ela faz um voto, que se ela desse à luz, se ela gerasse um filho, ela entregaria ele à casa de Deus. O menino nasce, ela amamenta o menino até 2 anos de idade. Quando o menino completa 2 anos de idade, ela pega o jovem Samuel e entrega para Eli. E o menino vai crescer aos cuidados do templo. Ele não era uma obrigação do sacerdote. Aliás, as pessoas costumam colocar obrigações nos ombros do sacerdote, né? Uma vez uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, eu vou fazer um culto na minha casa uma vez por mês, o resto da minha vida. E aí eu quero que o senhor esteja lá. Eu falei: não consigo. Como que eu vou prometer para você que estarei na sua casa o resto da sua vida, fazendo um culto uma vez no mês? Eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso, né? Foi mais ou menos isso aí que o Eli topou. A mãe entregou o menino, que não era problema dele. E esse menino não dormia na casa dos sacerdotes, ele nem tinha casa. O que o Eli fez? Colocou Samuel para dormir dentro do templo. Irmãos, só levitas e sacerdotes entravam dentro do templo. Tem um menino de 15 anos morando dentro do lugar. Eli desdeixou com as coisas de Deus. Aliás, quando Samuel escuta a voz de Deus, que chama ele 3 vezes, e o Eli fala para ele assim, fala para o Senhor assim: pode falar, Senhor, porque o teu servo ouve. A primeira profecia que Samuel recebe é que Eli e os filhos dele iriam morrer. Tamanho eram os pecados que eles cometiam dentro da casa de Deus. No período do sacerdote Eli, a chama do candeeiro se apagava. O texto onde Deus fala com Samuel diz assim: antes que a chama se apagasse, Samuel escutou uma voz: Samuel. Irmãos, quando a chama do candeeiro apagava, era sinal de desleixo, desprezo com a obra de Deus e pecado. Isso já vem desde o Antigo Testamento. O candeeiro não podia apagar, e o Eli está deixando o negócio apagar. Deus colocou dentro de você algo muito importante, algo presencioso. Deus te deu um presente maravilhoso, chamado Espírito Santo de Deus. E assim como o candeeiro, ele não pode se apagar. O que apaga, o que extingue o Espírito Santo de Deus em nossos corações? O pecado, o desleixo com a obra de Deus, a religiosidade, o servirmos a Deus apenas pela obrigação, o achar que o que nós estamos fazendo para Deus, como Eli achava, era suficiente. Irmãos, muitas vezes nós andamos por aí frios, críticos, reclamando de algumas coisas e não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos. Não conseguimos entender que dentro de nós mesmos a chama do Espírito Santo tem se apagado. O diabo tem lutado ferozmente nesses últimos dias contra a igreja do Senhor. Antes fosse perseguindo, antes fosse matando. Não se escandalize com a minha fala. Quem me dera estivéssemos sendo queimados nos postes ao centro dessa cidade. Quem dera a igreja estivesse sendo impedida de cultuar ao Senhor. Mas essa não tem sido a nossa perseguição. Sabe o que o diabo tem conseguido fazer nesses últimos dias, nesses últimos tempos? O diabo tem apagado a chama do Espírito Santo dentro da igreja. O diabo tem apagado a chama do Espírito Santo dentro da igreja. O diabo conseguiu tirar a unção do Espírito Santo dentro da igreja.
O negócio é tão sério que eu estou falando para você de Espírito Santo e algo está dando errado lá para atrapalhar. Porque essa é a perseguição do diabo contra a igreja. Nós não buscamos mais a unção do Espírito. Você sabe o que nós queremos? Oba-oba, ter o nosso ego massageado, alguém falando que nós somos bons, alguém nos honrando o tempo todo. É isso que nós queremos. A última coisa que a igreja do ano de 2024 quer é dobrar os joelhos no chão e clamar pela unção do Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja. Nós não precisamos de modernidades, nós não precisamos de badulaques, nós não precisamos mudar muita coisa. A única coisa que nós estamos precisando nesses últimos tempos é reacender a chama do Espírito Santo. Esse é o meu convite para você, não em 2025, mas a partir de agora, que nós possamos acender a chama do Espírito dentro dos nossos corações e nos esforçar para mantê-las acesa, porque se não tomarmos cuidado, ela se apaga, disse Paulo. Até que Jesus venha, até que o Senhor venha, você precisa manter a chama do Espírito Santo acesa dentro do seu coração. Irmãos, nós temos que começar a entender o valor da oração, do jejum, do estar na igreja, do cultuar, do celebrar a Deus, do cantar ao Senhor, do trabalhar para Jesus, do servir a Deus de alguma maneira, porque senão a chama do Espírito se apaga. Quando a chama do Espírito se apaga, sua vida mergulha em pecado. O segredo para você não voltar no vício que te prendia, antes de você se converter, está justamente em ter a chama do Espírito Santo acesa dentro do seu coração. Porque se ela se apagar, você vai fazer igual Eli. Você vai mergulhar em pecados. Se a chama do Espírito Santo apagar, você vai se tornar um crítico. Eu disse aos irmãos, quando me veio ao coração pregar sobre renovação espiritual, eu estava na conversa com um amigo, que desde novembro tem falado sobre renovação espiritual na igreja dele, que ele pastoreia. E um dos motivos que esse meu irmão, amigo, pastor, fala de renovação espiritual na igreja dele, de novembro até dezembro, ao contrário da gente que foi só um mês, o dele é 2, é porque muitos irmãos da igreja estão com conhecimento teológico muito aflorado, mas o coração está vazio da presença de Deus. Quando a chama do Espírito se apaga, nós nos tornamos críticos ferrenhos da obra de Deus. Achamos que tudo está fora de lugar, que nada presta e que todo mundo está frio, quando na verdade a única chama do Espírito apagada é a sua. Nós não apenas mergulhamos em pecado, mas começamos a nos colocar na posição de críticos. Essas pessoas que ficam na internet criticando a igreja, algumas ditas até cristãs, como o Caio Fábio, por exemplo, sabe como que essas pessoas conseguem criticar a obra de Deus? Porque a chama do Espírito se apagou. Quando a chama do Espírito se apaga, nós perdemos o contato com Deus, a intimidade com o Senhor. Quando a chama do Espírito se apaga, nós nos afastamos de Deus, nos tornamos críticos. Quando a chama do Espírito se apaga, o desejo por servir a Deus também vai embora. Não deixa a chama se apagar, sabe por quê? Se a chama do Espírito se apagar, você não vai querer servir a Deus. As coisas do mundo vão começar a te atrair, e você vai querer começar a se envolver com aquilo que não vem de Deus para você. Pode trazer a sua memória, talvez que esse não seja o seu caso, mas quando você tinha fome de Deus, quando você tinha sede de Deus, quando você estava trabalhando para o Senhor,
quando as coisas estavam bem espiritualmente para você, era porque a chama do Espírito estava acesa. A partir do momento que você deixou ela se apagar, outras coisas se tornaram prioridades, se tornaram mais importantes. Para a sua carne está tudo bem, para os seus desejos está tudo bem. Quem disse que o mundo é ruim? Quem disse que o pecado é ruim? O pecado é ótimo, senão não nos atrairia com tanta intensidade. Irmãos, existem algumas comidas que nós não gostamos, e comida que você não gosta, você não prova, você nem quer ver. Eu tenho uma série de coisas que eu não gosto, eu sou aborrecido com comida, infelizmente. Eu detesto beterraba e abóbora moranga, eu não gosto de sentir nem o cheiro. Quando eu era jovem, adolescente, criança, adolescente ainda, lá em casa as coisas sempre foram muito difíceis, e muitas vezes só tinha abóbora ou beterraba para comer, porque a gente conseguia pegar na horta, de graça, e muitas vezes minha mãe me obrigava a comer aquilo. Outros momentos na casa da minha avó era assim, tinha que comer o que ela colocava no prato. E aí eu comia abóbora em casa porque a situação era difícil. Chegava na casa da minha avó que a situação era melhor, tinha abóbora. Aí eu não punha abóbora no prato, minha avó vinha com a panela e colocava a abóbora no prato. Aí colocava mais do que eu colocaria se eu fosse colocar e falava: você não sai daí enquanto você não come, enquanto você não comer. E na casa da minha avó era diferente da casa da minha mãe. Na casa da minha avó, meu irmão morava com a minha avó, por isso que eu ia muito lá. Ela deixava pendurada na parede da sala um pedaço de mangueira, que ela usava para bater na gente. Aí se não comesse a abóbora, ainda apanhava de mangueira depois, E muitas vezes a abóbora e o beterraba descia assim, entalado, mas tinha que comer. Quando a Edileia faz lá em casa, eu não gosto de passar nem perto. Misericórdia, o que eu vou falar aqui é pecado, irmãos, porque a gente não pode recusar comida, tem tanta gente aí passando fome. Mas tem dia que eu já cheguei a pensar assim: para que eu vim almoçar, gente? Tem abóbora. Não precisava ter vindo almoçar, não, eu ficava trabalhando direto. Misericórdia. Jiló também tem passagem de graça, tanto que eu peguei jiló em horta para comer, às vezes só arroz e jiló. Quando a Maria de Deus estava aqui na igreja, toda vez, você vai ver a Maria de Deus falando comigo: pastor, fazer um jiló para o senhor, para mim tem passagem de graça jiló. Teve uma vez que eu estava vindo para Pará de Minas, parei para abastecer no posto, em Nova Serrana. Quem abastecia no posto, o posto estava fazendo uma horta lá, e ganhava uns negócios de horta. Aí eu abasteci, o moço veio assim com as 5 bandejas de jiló e me entregou. Eu disse: meu Deus do céu, me deu um mó de couve, um alface, uma cenoura. O camarada me deu uma vazia, um trem, 5 bandejinhas de jiló. Eu cheguei de Pará de Minas, passei na Maria de Deus, falei assim: toma, a senhora gosta de jiló? Só fica com jiló para a senhora. Irmãos, quando a gente não gosta de alguma coisa, tomara que você seja diferente de mim, ao contrário de mim, por exemplo, meus filhos comem de tudo, os meninos não têm problema com comida nenhuma, talvez você é assim também, mas quando tem algo que você não gosta, você não chega nem perto. Se pecado fosse ruim, eu trataria o pecado igual a abóbora, igual jiló, igual beterraba. Mas não é assim. Quando tem algo que você não gosta, você não quer perto. Quando tem uma pessoa que você não gosta, você não aguenta nem escutar a voz dela. Mas o pecado você quer ir para perto. Não apaga a chama do Espírito, sabe por quê? Senão você vai para perto do pecado. E perto do pecado significa estar longe de Deus. No pecado significa não ser levado pelo Senhor quando Ele voltar. Não apaga a chama do Espírito. Não extingua a chama do Espírito. Mantenha essa chama acesa. Para manter essa chama acesa é necessário um esforço, para a gente poder finalizar. Um esforço contínuo, um esforço diário. Diariamente você vai ter que colocar azeite, você vai ter que ficar atento,
Lembra da parábola das 10 virgens? Que não ficaram atentas à quantidade de óleo, à quantidade de azeite para acender suas lamparinas. E na hora que o arauto gritou, lá vem o noivo, elas não tinham azeite para acender as lamparinas. 5, o azeite acabou e a lamparina não tinha como acender. 5 das outras virgens mantiveram a quantidade de óleo suficiente para que as lamparinas permanecessem acesas. Para que a chama do Espírito não se apague, fique vigilante. Porque o diabo, nosso inimigo, como disse Pedro, está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então é necessário vigilância. Olha se a quantidade de óleo dentro de você está suficiente para que a chama continue acesa. Vigie. Renovação espiritual é pautada pela vigilância. Nós vigiamos orando, nós vigiamos atentos, nós vigiamos lutando contra o pecado, nós vigiamos atento às nossas palavras, aos lugares que nós frequentamos, nós vigiamos observando o que está à nossa volta, pensando em não cometer pecados que desagradam a Deus, ações que desagradam a Deus que são pecado. Começa na vigilância. Manter a chama do Espírito Santo acesa é aquecer o nosso coração com coisas de Deus. Isso é renovação espiritual. Sabe por que 2024 talvez foi pesado? Porque você encheu seu coração com tudo aquilo que não era de Deus. Significa que você não pode ter outras coisas, não. Muito pelo contrário, nós precisamos das outras coisas para aliviar a mente, a carga psicológica, espairecer um pouco. Você pode assistir um filme, ir em algum lugar, comer uma comida diferente. Você precisa ter amigos. Hora nenhuma significa que você tem que ir para um monastério, subir ao monte e ficar lá o tempo todo orando. Antes a gente conseguisse, mas não significa isso. Mas muitas vezes nós enchemos o nosso coração com tantas coisas dessa terra, e esquecemos de colocar no nosso coração, de encher os nossos corações com coisas que vêm de Deus, do céu, para nós. A leitura de um livro, um estar na igreja, um culto de oração, um culto de mulheres, um culto de jovens, um momento de oração em casa, a leitura de um bom livro, relacionado à palavra de Deus, o escutar uma boa música. Como que nós enchemos o nosso coração de coisas desse mundo, de coisas dessa terra, e não enchemos o nosso coração com coisas de Deus para nós? Renovação espiritual começa quando nós enchemos o nosso coração de Deus. Acenda a chama do Espírito e mantenha ela acesa, colocando dentro de você coisas do céu, coisas do altar de Deus para a sua vida. Seu coração não pode ser só cheio de música mundana, não poderia nem ter isso. Seu coração não pode ser cheio de programas de televisão, time de futebol. Seu coração não pode ser cheio só de lazer e diversão. Nós precisamos plantar no nosso coração a semente da boa palavra de Deus. Esses precisam ser os nossos pensamentos. Nos conselhos aos Tessalonicenses, Paulo também vai orientar dizendo o seguinte, não aos Tessalonicenses, perdão, aos Colossenses, ele vai dizer assim no capítulo 3, pensai nas coisas que são do alto. Nós não vamos conseguir pensar nas coisas do céu o tempo todo, antes tivéssemos que fazer isso, claro, mas quantas vezes nós não pensamos em nada a respeito do céu, por isso que vai mal, por isso que a fé vai mal. A fé vai mal porque lembramos de Deus, igual lembramos do Dorflex, o medicamento mais vendido no Brasil. Dá uma dorzinha de cabeça, aí você, opa, tem um Dorflex lá na gaveta, você vai lá e toma. Deus não pode ser o Dorflex. Ai, estou precisando de Deus, vou na igreja. Tem que vir mesmo, não é que você não tem que vir não. Mas nós não podemos servir a Deus apenas quando lembramos. Deus não é o nosso Dorflex, Deus não é o Nosaldino, o remédio para dor de cabeça quando a cabeça dói. Nós precisamos pensar nas coisas que são do alto.
Mantenha o seu pensamento nas coisas que são do alto, meu irmão. Jesus ensinou aos seus discípulos que aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Onde está seu coração? Quantas vezes o nosso coração está em coisas terrenas? Quantas vezes o nosso coração está cheio de coisas que desagradam a Deus? É assim que nós acendemos a chama do Espírito, pensando nas coisas que são do alto, tendo no nosso coração o nosso maior tesouro, que é o Senhor. Você não foi chamado para pensar como os demais, você foi chamado para viver uma vida diferente, para pensar no que Deus te chamou, Deus te escolheu. Olha que maravilha. Nós acendemos a chama do Espírito Santo a partir do momento que nós dedicamos a nossa vida a Deus, e as coisas de Deus passam a ser o nosso prazer. As coisas do Senhor são o seu prazer, meu irmão? Servir a Deus é o seu prazer? A renovação espiritual começa quando vir para a igreja, por exemplo, pode ser numa oração lá na sua casa também. A renovação espiritual começa quando isso para nós é um prazer. Quando nós pensamos assim, não vejo a hora de chegar o momento de ir para o culto, não vejo o dia de chegar domingo e eu poder estar na casa do Senhor. Você está ali trabalhando, lutando, correndo atrás, fazendo as coisas que você tem que fazer, e o seu coração te lembra assim: está chegando domingo, eu vou estar na casa do Senhor. Está chegando quinta-feira, não, a terça-feira está chegando, vai ter discipulado, vou aprender sobre a vinda de Jesus. Se o nosso coração não queima pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, pelo reino de Deus, a chama se apaga. Meu irmão, que não só em 2025, mas que a partir de agora nós possamos manter essa chama acesa. Ninguém tem que virar cambalhota, tem que fazer estratégias para que você consiga acender a chama do Espírito, não. Nós fazemos isso com o tradicional, o caminho que nós já conhecemos, pagando o preço, buscando ao Senhor. Pode ver aí, quem está frio espiritualmente, largou as coisas de Deus. Acenda a chama do Espírito para que isso não aconteça com você. Acenda a chama, precisa queimar. Tem que arder dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Tem que queimar, irmãos. Esse altar no nosso coração tem que estar aceso. Tem que queimar dentro de nós. Em nome de Jesus, pode fazer outras coisas. Pode ter o seu momento de lazer, de prazer. Pode ter suas vitórias, ganhe dinheiro, não tem problema. Mas a chama do Espírito Santo não pode se apagar. Tem que estar aceso dentro de nós, amém? O Espírito Santo tem que estar aceso, irmãos. Deus tem que estar fervente, fervoroso no nosso coração. O Espírito Santo, esse presente, essa marca colocada em nós pelo próprio Deus, que Paulo chamou de marca da promessa, de selo, de penhor, tem que estar aceso, meu irmão. Não pode ser só uma lembrança do passado, não pode ser só algo que nós vivemos anteriormente. Não, essa chama, esse fogo tem que estar aceso dentro de nós, ele não pode se apagar jamais. Tem que estar aceso em nós. Não apague a chama do Espírito. Entre tantas coisas que nós falamos aqui ao longo dessa mensagem, se você puder guardar essa frase, já será suficiente. Não apague a chama do Espírito. Como renovar minha espiritualidade? Não apague a chama do Espírito. Pastor, vacilei, deixei a chama apagar. Vamos começar a clamar como Elias clamou. Nós lemos aqui semana passada. Vai cair um fogo do céu sobre o seu coração, vai reacender essa chama e você vai manter ela acesa. Não apague a chama do Espírito. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento.
Glória a Deus. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor nesta hora. Comece a buscar o Senhor nesse momento. Não sei como está a sua espiritualidade, como nós estamos falando aqui ao longo desses domingos. Não sei como que está a sua busca a Deus, seu clamor ao Senhor, sua fé. Mas ore comigo nessa noite, pedindo a Deus para que a chama do Espírito não se apague sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a igreja. Em nome de Jesus, amém? Senhor, acende a chama do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas neste lugar. Acende, Senhor, o fogo do Teu Espírito Santo sobre os nossos corações. Visita-nos, ó Pai, nessa noite com a Tua presença, Pai. Eu não sei, Senhor, se tem alguém aqui neste lugar que a chama do Espírito se apagou, mas que o fogo do Senhor, Deus, possa descer sobre o altar nessa noite de domingo. Nós possamos, ó Pai, conseguir manter a chama do Teu Espírito Santo acesa sobre os nossos corações, Deus. Vem nos visitar, Senhor, hoje aqui com a Tua presença, com a Tua glória, com o Teu mover, com o Teu poder, em nome de Jesus. Eu navegarei Senhor, e encha-me de
Pai, Espírito Santo de Deus, vem neste lugar, Senhor, enche os nossos corações com a Tua presença, coloca em nós a Tua a marca da promessa, o selo, a garantia, o penhor da nossa herança, a garantia de que o Senhor vem nos buscar. Reacende, Senhor, a chama do Espírito que há em nós. Faz, Senhor, com que o nosso altar permaneça aceso. Leva-nos, ó Pai, a um grau de intimidade mais profundo com o Senhor. Que esse ano de 2025 seja um ano diferente, ó Pai. Que nós possamos ser cheios da Tua glória, cheios do Teu poder. Que a chama do Teu Espírito Santo possa queimar dentro dos nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem, Senhor, e encha-me de novo desse fogo, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Chama por Ele nessa noite. Espírito, Espírito, que desce como fogo, desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem, Senhor, e enche-me de novo. Aleluia, aplauda Ele, meu irmão, porque Ele é digno. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus, pode dizer aleluia. Glória a Deus, maravilha. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse culto, por esse momento de adoração. Que o Senhor possa ter recebido o nosso culto nessa noite, em nome de Jesus. Irmã Rosinha. Amém. Certo. É. Amém. Remessão. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar também pela Samira, que ainda está passando aí por vários problemas, precisa de um processo de libertação. E pelo Lucas, irmão da Lara, que é amiguinho da Gabriele, ele está enfrentando um câncer, os médicos já desenganaram. Vamos orar para que Deus possa fazer um milagre, em nome de Jesus, amém? Deus, eu quero colocar nas suas mãos a vida da Gabriela, ó Pai, que tem passado tantas dificuldades, estudando fora. A Gabriela é tua serva, serva do Senhor, que o Senhor continue honrando ela, em nome de Jesus. Sê, Deus, com a tua serva, para que ela possa cumprir o objetivo, o sonho, a qual ela estabeleceu em um país distante. Nós oramos a Deus para que o Senhor seja com a Gabriela, Pai. Eu quero, em nome de Jesus, colocar nas suas mãos a vida da Samira, a vida do Lucas. Toma, Pai, essas pessoas diante do Senhor, que o Senhor esteja levando libertação ao coração da Samira, que o Senhor esteja levando cura ao coração do Lucas, meu Deus. Nós entregamos essas pessoas nas suas mãos, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é Deus que pode todas as coisas. Nós rendemos graças ao Senhor, Pai. Muito obrigado por estarmos reunidos aqui nessa noite. Recebe, Senhor, o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração. Que esta palavra tenha sido um alerta aos nossos corações, para que a chama do Espírito não se apague, ó Deus, sobre os nossos corações, Pai.
Nós oramos para que o Senhor abençoe a semana dos teus servos, que seja uma semana de bênção, que seja